Quero agradecer desde logo aqui esse honroso convite que me foi formulado pela querida Daniela Sereno, a nossa diretora aqui da ABA São Gonçalo, querida doutora Alessandra também. Cumprimentar todos vocês na pessoa dessas brilhantes mulheres, né? Essas advogadas líderes que estão aqui nos representando. E justamente eu vou falar de uma temática que está ligada a esse papel fundamental das mulheres na sociedade, né? Nosso querido Rosildo, que brilhantemente expôs aqui a questão da plataformização do trabalho, né? A gente, na semana em que nós comemoramos o Dia da Advocacia Trabalhista, o quanto é importante nós podermos ter espaço para falar dessas temáticas ligadas à proteção dos direitos sociais. Quem advoga na área trabalhista sabe que, obviamente, sem nenhum descrédito aos advogados que militam em outras áreas, mas a gente tem uma função social muito importante, porque lidamos todos os dias com os direitos humanos, porque o direito do trabalho é um direito humano. Então, quando o professor Rosildo trouxe a questão da uberização, que vocês entenderam que é a precarização do trabalho, né? E ele tirou a gente um pouco dessa zona de conforto, do que já vem pronto para a gente, do que a gente já vê todos os dias, que é o que está posto aí, que muitas vezes retira a nossa capacidade de refletir. É isso que ele quis dizer, né? Nós do direito, temos aí a lei da igualdade, que eu vou falar sobre ela, temos várias questões prontas, postas nos livros. As leis, de modo geral, são muito engessadas, mas a gente nunca pode perder o mais importante que nós temos, que é o nosso pensamento crítico, que vai fazer a gente refletir sobre os rumos da sociedade, sobre qual tipo de sociedade que a gente quer viver e deixar para os nossos filhos, nossos netos. Então, hoje, a gente vai tratar da Lei da Igualdade Salarial, que é uma lei muito polêmica, que foi sancionada no ano passado e que, lamentavelmente, já daqui a pouquinho vai completar um ano e nós ainda não tivemos ela implementada, e eu vou explicar o motivo. Eu queria dizer para vocês que não tem como a gente entrar na discussão da Lei da Igualdade Salarial sem que antes a gente faça rapidamente um resumo do contexto social e histórico da discriminação contra a mulher. Como é importante, né, a gente iniciar uma palestra ou qualquer evento saudando as pessoas, mas quanto mais importante é e reconfortante quando você se refere a mulheres líderes, como a gente fez aqui na pessoa da Daniela, da Alessandra, porque a história da mulher é uma história de discriminação. E vocês vão entender que isso tem raízes muito antigas e muito profundas na nossa história, desde os primórdios lá, quando começou a construir os primeiros grupos sociais, nós já tínhamos uma situação de subalternidade. A mulher era condicionada ao sujeito de segunda classe. Isso vem desde a época do pensamento filosófico. A gente vai lembrar aqui rapidamente de Aristóteles, que é um filósofo grego que todos conhecem. Sabe o que ele dizia? Que a mulher não tinha cérebro, portanto a mulher não podia pensar. Platão, que era um outro filósofo, dizia que a mulher era um sujeito invertido. Ela era o homem de forma oposta. O pai da medicina, né, Hipócrates, e eu acho que é isso que justifica o porquê das mulheres terem ingressado muito tardiamente na carreira de médica, dizia que a mulher não podia ser médica porque ela estava destinada aos trabalhos de cuidado da família, a ser mulher e esposa, só isso. E isso foi se perpetuando ao longo da espécie. Temos aí o próprio mito de Maria, né? Na filosofia judaico-cristã, que dizia que Maria era aquela mãe dedicada de Jesus, sofredora, que também tinha, por outro lado, um estereótipo negativo da Maria Madalena, que
que era prostituta. Então a gente não consegue nem chegar perto para entender o porquê uma lei da igualdade salarial ainda não entrou em vigor nesse país de verdade, sem que antes a gente faça esse tipo de estudo, ainda que superficial. É importante vocês entenderem que esse androcentrismo, que é justamente essa mentalidade masculina, onde a sociedade foi construída a partir de um pensamento de um homem médio, padrão, dono de propriedades, heterossexual, que é justamente isso que marca a discriminação contra as mulheres. E quando a gente fala de mulheres, eu vou falar rapidamente aqui das crianças também. As crianças eram sujeitos de segunda classe, não eram detentores de direitos. Pensem, a mulher foi condicionada em condição de igualdade ao homem na Constituição Federal de 1988. 88, hein? Aqui atrás. A gente está falando de 1988. No Código Civil de 1916, a mulher é considerada um ser relativamente incapaz. Ela não podia assinar, não podia trabalhar, ela só foi conquistar o direito ao mercado de trabalho através do Estatuto da Mulher Casada. Não há como a gente deixar de refletir sobre isso e entender, inclusive, o motivo pelo qual todos aqui certamente tiveram contato com a discussão em torno do PL do aborto. Por que nós estamos agora, em 2024, discutindo isso ainda? Por que as mulheres, diferentemente dos homens, não têm autonomia sobre os seus corpos? Pensem, isso tem uma carga histórica, social e cultural, nascida lá atrás, na Grécia Antiga, inclusive. E quando a gente pensa e fala de conceitos como patriarcado, que nada mais é do que todo esse conceito de ideologia masculina que está em torno da nossa sociedade, quando a gente fala do mercado de trabalho das mulheres, a gente não tem como deixar de abordar conceitos importantes como a divisão sexual do trabalho. O que é divisão sexual do trabalho? É trabalho produtivo, que é aquele que sempre foi destinado aos homens, mais valorizado. E o trabalho reprodutivo, que é o trabalho do cuidado da mulher com a família, com os idosos daquela família, com as crianças, é um trabalho invisível e menos valorizado. Isso impacta na inserção dessa mulher no mercado de trabalho, porque a gente tem dentro do mercado de trabalho as barreiras invisíveis, que são todas essas que a mulher carrega das suas duplas, triplas jornadas e que ela leva para dentro desse mercado. E muitas vezes isso retira a capacidade dela de trabalho. Ela tem dificuldade de ingressar no mercado e nele se manter. Sabe por quê? A mulher, ela é mãe, ela materna também, é a maternidade compulsória, o que nos é ensinado desde pequenininhas. Aqui as mulheres que são um pouquinho mais experientes, como eu, com certeza vocês, quando eram crianças, ganharam suas bonequinhas, né? Que vocês eram mãe das suas bonequinhas, não eram? Vocês não ganhavam joguinhos de panelinhas? Sim, porque isso que é ensinado para as mulheres. O papel da mulher é ser mãe. O destino final de uma mulher é ter família, ter marido, ter filhos. Ok, legal, eu escolhi ser mãe. Provavelmente também porque eu fui influenciada por essa cultura, por essa educação que os meus pais me deram. Mas a mulher tem o direito de não querer, né? De não querer. Não precisa maternar, formar família para ser uma mulher de verdade. Mas é isso que nos é ensinado desde pequenas. E aí a gente trata de justiça reprodutiva quando a gente fala do PL 1904, que a gente quer dizer o seguinte: olha, ninguém em sã consciência, independente de ideologias, tá? Filosofias religiosas, não estamos discutindo isso. Você tem que ter o direito de ter poder de decidir sobre a sua vida. Então você pode escolher não ser mãe, como
pode escolher uma situação como a específica do caso concreto do estupro, não querer maternar um filho da violência. É um direito de qualquer ser humano que você não materne um filho da violência. E ninguém está dizendo aqui que nós somos a favor de que todos vão amanhã mesmo abortar, não. Ninguém em sã consciência vai querer o aborto. É uma questão da gente dar o direito, a garantia, a autonomia dos corpos, porque isso tudo está ligado, inclusive, à precarização do trabalho pela plataformização que o Rosildo falou aqui. Requer estudo, de fato. Superficialmente, são apenas uns conceitos. Mas isso requer para que a gente elabore o nosso pensamento crítico a respeito do nosso papel, do nosso sujeito de direitos numa sociedade. Temos mais mulheres aqui, mas também temos homens. E vocês são os nossos aliados nessa causa. Porque nós precisamos dos homens ao nosso lado para a gente vencer esse androcentrismo, esse pensamento discriminatório que nos subalterniza eternamente e faz com que até hoje seja preciso, muito embora a gente já tenha em toda a legislação um arcabouço de direitos garantindo à mulher sua posição no mercado de trabalho, a gente precisou que uma lei fosse sancionada em 2023 e ela hoje é objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, arguindo a inconstitucionalidade dela. Há resistência da sociedade em dar o espaço que a mulher merece. Há resistência e ela está dentro das nossas mentes. Vocês, homens, são os nossos aliados, porque o machismo é problema do macho, o racismo é problema do racista, e assim se segue. Quando a gente fala da materialidade da lei, a gente não consegue entrar nela sem essas reflexões. Justiça reprodutiva é isso, garantir direitos sexuais às mulheres, como a gente estava lutando e que o nosso presidente da Câmara aí recuou essa semana e retirou o processo da pauta. E a gente não consegue falar também da lei da igualdade sem pensar para que mulheres essa lei foi feita. Quais as mulheres que são destinatárias dessa norma? Porque tem muitas mulheres no empreendedorismo, fora do mercado de trabalho. Essas mulheres não são beneficiadas por uma norma que garanta a ela igualdade salarial. Vejam, agora entrando na materialidade da lei, porque eu realmente fico muito emocionada falando desse tema, porque é um tema que me atravessa como mulher, como sujeito de direitos, né? Como ser humano. Lei 14.611 de 2023, que é a Lei da Igualdade, o decreto que vem regulamentando a lei e a portaria estabelecendo como seria fiscalizada, enfim. Essa norma é uma norma de eficácia contida e limitada. Por quê? Porque ela depende de uma regulamentação adicional para produzir efeitos no mundo jurídico e ser aplicada de forma prática, que foi o que aconteceu com o decreto na sequência e a portaria. Como dizia Kelsen, que foi um filósofo do direito, que é a base dos nossos primeiros estudos sobre a teoria geral do direito, ele dizia que uma norma jurídica, para ser considerada válida, ela tem que, de fato, ser observada na prática, né? A eficácia da norma, ou seja, nós, sociedade, nós temos que aderir a essa norma, temos que praticá-la no dia a dia. Então, é a teoria geral do direito que estabelece a eficácia dessa norma. A eficácia da norma, medida pela capacidade de eliminar a disparidade salarial, nisso focando na lei da igualdade entre homens e mulheres que desempenham um trabalho de igual valor, na mesma posição de hierarquia, com a mesma função, a mesma atividade, a mesma jornada de trabalho, tem que receber o mesmo salário. A eficácia jurídica, que é a vigência, quando vai entrar em vigência, a aplicabilidade, como vai ser executada. A eficácia social, que é a aceitação social, cumprimento voluntário e adequação às realidades sociais, que é o que eu falei. A norma entrou em vigor, a sociedade tem que aderir a ela para que ela tenha sua eficácia garantida e validada. E ela, além de tudo, é uma norma de eficácia punitiva. Por quê? Porque ela estabelece sanções para o empregador que não observa. Peço desculpa, mas eu estou saindo de uma faringite.
E quando o empregador não observa essa norma, ele tem lá as sanções previstas, que são as multas, né? Orientação para que a empregada, ela, caso venha a sofrer qualquer discriminação, que ela ajuize uma ação para pleitear indenização por danos morais, sem prejuízo das diferenças salariais decorrentes da falta de observância dessa disparidade. E é uma lei que vem rememorar o princípio da igualdade, como eu disse. A mulher foi considerada igual ao homem na Constituição de 88, né? 88, aqui atrás, pertinho, né? Pensando que hoje a gente tem a Agenda 2030 da ONU, que estabelece lá entre todos os objetivos a igualdade de gênero. Uma agenda que foi construída há 20 anos atrás, e a gente está aí pertinho, 2030 daqui a pouco. Já temos igualdade de gênero? Temos? Não, né? Então a gente tem todos os tratados internacionais que já previam isso, né? Que é a CEDAW, temos a própria Conferência dos Direitos Humanos, a CLT, no artigo 461, também já havia proibido essa discriminação, a Lei 9.029 de 95, que proíbe discriminação por raça, sexo, etnia, e, enfim, várias outras leis aplicáveis ao direito do trabalho. Bom, e aí a gente tem que pensar o seguinte: sancionada essa lei, ok, vai entrar em vigor. Não. Por quê? Porque aí as empresas, através da Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria e o Partido Novo, ajuizaram no STF as ações diretas de inconstitucionalidade. Eles alegam que a lei vem violando vários dispositivos constitucionais, né? E o que eu pude examinando, até porque a gente ingressou como amicus curiae, amigo da corte, nas ações diretas de constitucionalidade no STF, pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, porque eles entendem que, dentre as normas dessa lei, uma delas é que obriga o empregador a apresentar um relatório de transparência dos dados, dos salários que existem dentro da empresa. E o que eles alegam com isso? Que, na verdade, é a gênese, né? Que a gente diz que a gênese é como as empresas serão obrigadas a demonstrar, publicizar os dados das próprias empresas, dos salários dos seus empregados. Essa empresa vai estar colocando à disposição do mercado competitivo de concorrência dados sensíveis e importantes. E, gente, vejam, nós somos advogados aqui, lógico, eles pensaram, vamos tentar de alguma forma enquadrar isso aí para evitar que as empresas tenham mais ainda uma obrigação, uma sanção, além de todas as outras que advirão dessa norma em razão de ofensa e a literalidade no que diz respeito à diferença, à discriminação salarial. E aí eles alegaram, bom, publicizando, vamos violar o quê? A privacidade dos dados, Lei Geral de Proteção de Dados violados, e a gente sabe que agora a proteção dos nossos dados também é um direito fundamental, está na Constituição. Então eles alegaram mais ou menos isso, vocês vão ver mais adiante, quais são os fundamentos dessa ação direta de inconstitucionalidade. Eu me lembro, quando eu estudava, em 1990, foi quando eu ingressei na faculdade. Eu tive um professor de Direito Constitucional que ele disse assim para mim, olha, independente da área que você quiser seguir, você precisa conhecer a Constituição Federal. Todos os princípios da sua área, da área que você vai atuar. Porque os princípios constitucionais, eles te dão norte para tudo dentro do direito. Tem coisas que o direito não dá conta. E os princípios acabam, de alguma forma, servindo de base para você elaborar suas teses, para você entender algumas situações concretas dos seus processos. Então, o que eles fizeram? Pegaram a Constituição e falaram, bom, vamos lá ver aqui, né, dentro dos dispositivos constitucionais, o que restou violado aí para a gente
enfiar essa ação direta de inconstitucionalidade no STF. E foram. Arguíram, portanto, usaram os fundamentos que eu vou mostrar a seguir. O nosso relator é o ministro Alexandre de Moraes, tá? E eles trouxeram como implicações, né, situações interpostas da Lei da Igualdade que culminaram com as ações, os fundamentos, né, os motivos pelos quais eles entenderam que valeria questionar a validade da norma no STF. Aumento dos custos, tá? E burocracia adicional, que seria, de alguma forma, implementar programas, recursos para esses relatórios de transparência, para que as empresas possam, que as empresas estão alegando isso. Exposição de disparidades salariais justificáveis por razões legítimas, percebidas como injustas. Vejam, o que eles querem dizer com isso é que muitas vezes um empregado justifica que ele tenha um salário diferente de outro em razão do seu desempenho, em razão da sua perfeição técnica. É exatamente esse o raciocínio. Como se essas situações justificassem a disparidade salarial, que até certa medida poderia sim justificar, mas não é isso que a gente está trazendo aqui. É o contrário. É quando eles exercem a mesma função, com a mesma capacidade técnica, com a mesma perfeição, muitas vezes as mulheres até com mais habilidade, porque a mulher já tem um estudo, é neurociência, ela tem habilidades, né? Ela foi contemplada com, ela faz neuroplastia com mais facilidade para gerir conflito, tomar decisões. Recentemente, acho que há alguns dias atrás, tinha uma notícia dessa circulando aí também. Então, às vezes, é uma disparidade que não se justifica, não é disso que a gente está falando. Eles alegam que não, porque isso vai ser aplicado indiscriminadamente, e aquele empregador que justifique vai ser lançado aí no ilícito artificial, onde todo mundo vai entender que ele, de alguma forma, está violando a lei da igualdade salarial. Incentivo à litigiosidade em razão de dados questionados, que é isso que eu falei, muitas vezes tem justificativa ali para haver a diferença, né, entre algumas funções. Isso incentiva, a lei incentivaria a litigiosidade porque existe ali uma orientação que a empregada faz jus à indenização por dano moral, que a empregada pode pleitear a diferença salarial com seus reflexos, né? Reflexos das férias, no terceiro e outras rubricas. Perda de competitividade, que foi o que eu falei, da exposição dos dados, tá? Desincentivo à meritocracia, ou seja, que aquele empregado, aquele empregado que de fato possa se dedicar um pouco mais, se especializar de repente dentro da sua área para ser guindado a um posto melhor dentro da empresa. Aí eu faço um recorte. Quando a gente fala de mulher, não tem meritocracia, tá? Não tem. Pensem nisso. Quantas diferenças socioculturais as mulheres enfrentam para ingressar no mercado e nele se manter? Fiz uma palestra recentemente com uma magistrada, né? Aí ela disse assim, não, porque os critérios do meu concurso são critérios objetivos. Tem lá, né, no edital, o que eu preciso saber para ingressar na magistratura. Então, assim, acho que até na magistratura, talvez nem a gente pensasse dessa forma, que existe essa distinção. Como não? E as triplas jornadas que a mulher tem? E aquele idoso da família que está doente? Quem que cuida dele? Que horas você vai estudar? Quando você tem que cuidar da sua casa, botar uma roupa na máquina de lavar, ver se faltou papel higiênico, ver se o teu filho foi para a escola, fez o dever de casa. Quem faz isso? Está mudando. Lógico, a cultura vem mostrando que a gente está avançando. Mas por que a gente está avançando? Porque eu estou aqui hoje falando sobre isso. Porque eu tive mulheres que me antecederam que falaram também. Porque eu não tive tempo de fazer essa movimentação toda que eu vi na rede social sobre a questão do aborto, mas outras mulheres me representaram. Então, meritocracia para a mulher não existe. As que estão aqui
as mães de vocês, as avós, não conseguem nem dialogar sobre isso. Sobre o trabalho invisível que foi feito ao longo dos anos pela minha mãe, de meu pai ficar sentado na mesa, terminar o almoço, levantar e ela tirar o prato dele da mesa e lavar, cuidando de 5 filhos e dando aula em 2 colégios. Cadê a meritocracia? Eles alegam também que há interferência na estabilidade interna organizacional da empresa. Por quê? Porque isso desestabilizaria o ambiente de trabalho entre os empregados, saber que um está recebendo igual só por causa da lei, enfim. E a ambiguidade legal relacionada aos critérios salariais, que seriam essas controvérsias, todas as controvérsias existentes na lei da igualdade salarial. E aí isso é interessante até quem quiser tirar uma foto, porque esses princípios são muito importantes, tá? Esses princípios foram os princípios invocados pela ação direta de inconstitucionalidade da CNC, da CNI e do Partido Novo. Eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho como é que está no STF a pauta dessas ações. Proteção da intimidade é o primeiro, porque está na ordem da Constituição mesmo. É a questão dos dados pessoais. As empresas alegam que o relatório de transparência, lembrem sempre disso, a gênese da ação direta de inconstitucionalidade é o relatório de transparência. É com base nesse relatório que vem todas as sanções, que é isso que é o problema. A problemática está em torno desse relatório. Proteção da intimidade, dados pessoais, são os dispositivos. Quando você coloca a publicização desses dados sensíveis relacionados aos cargos de gestão. Se você pensar que as empresas, têm poucos cargos de gestão, empresas grandes. Diretores são poucos, gerentes, e depois vem os cargos de nível médio, técnico. Então eles entendem que ia ser muito fácil de identificar, como eu disse, atrapalharia o desenvolvimento do mercado, dos negócios, porque a empresa colocaria os seus dados ali à mostra, e isso abriria a oportunidade de caça-talentos, de outras empresas nossas, procurar os seus talentos e levar no mercado. Vou falar rápido, vocês tiraram fotos, Então, livre iniciativa, tudo isso está na Constituição, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que é o quê? A punição pelo relatório, sem que antes a parte, no caso, o empregador tenha o direito de se defender. Então eles alegam que faltou isso na lei, não tem, então está violando ali o contraditório, a ampla defesa. Livre iniciativa, livre concorrência, que é a questão dos dados sensíveis, Autonomia sindical, porque na portaria e no decreto eles preveem a fiscalização, a participação do sindical, ou seja, interfere na atividade do sindicato. Poder regulamentar, por quê? Porque tem influência do Executivo, é norma do Senado e tal, então eles estão alegando também o princípio da legalidade, porque engloba todos eles. 20 de junho, ontem, não houve deferimento da liminar. Por quê? Quando ajuizaram a ação, eles pediram uma liminar para que suspendesse, a eficácia total da norma. Não houve deferimento, o ministro enviou, cumpriu a lei da ação direta de inconstitucionalidade, enviou para a AGU, que já se manifestou, a Advocacia Geral da União, agora mandou para a PGR e já solicitou lá atrás as informações do Senado, da Câmara dos Deputados, que isso faz parte do rito da ação direta de inconstitucionalidade. E agora, tem vários ingressos de amicus curiae, se vocês entrarem lá, vocês vão ver, é muita entidade associativa de advogados e outras entrando como amicus curiae, e vai haver inclusão na pauta para julgar direto o mérito, se essa lei é inconstitucional ou não. Se vocês perguntarem qual é a sua opinião, o que você acha, qual a expectativa a respeito desse julgamento, não sei. Não faço ideia, mas como a gente tem a questão política, econômica em torno disso, muito provavelmente uma parte da lei vai ser declarada constitucional. E o que eu queria falar com vocês para a gente encerrar aqui?
queria deixar 2 textos para que vocês pudessem ler. Tá? Essa juíza, Valdete Souto Severo, é juíza do TRT 4. É uma mulher muito preparada, muito estudiosa. Esse texto está disponível no Google. Quem tem medo da igualdade salarial para as mulheres? O outro livro, que é um livro fininho, O Patriarcado do Salário, explica tudo isso que eu trouxe aqui hoje para vocês. Porque, gente, não adianta a gente saber que está se discutindo na ação direta de inconstitucionalidade, mas por quê? O que está por trás disso? Foi aquilo que o Rosildo falou, vamos sair da caixa, desenvolver nosso pensamento crítico, porque só assim a gente vai ter uma sociedade mais justa e fraterna. Então a gente precisa entender esse livro da Silvia Federici, que é uma filósofa italiana, ela tem vários livros, tá? Vários. Esse é o que eu recomendo para todos, para começar a leitura, para entender o motivo pelo qual estamos aqui hoje discutindo a lei da igualdade salarial ainda. E ela fala sobre tudo isso que eu falei, em outras palavras, tudo mais aprofundado, mais reflexivo. Vale a pena ter esse livro. E assim, eu queria ter deixado essa mensagem porque o advogado, como eu comecei expondo, ele tem uma função social. A materialidade da lei está lá no Google, para quem quiser ler, né? Quem quiser saber como está a ação direta de inconstitucionalidade, entra lá no STF. Então, isso assim, a gente consegue transmitir. Agora, o mais importante é que a gente consiga deixar algum legado para estimular o pensamento das pessoas, para que a gente possa realmente atuar para viver de forma mais fraterna. Então, quando a gente tem que trazer, antes de ingressar no estudo aprofundado da materialidade de uma lei, os motivos pelos quais, historicamente, a gente está aqui hoje falando sobre isso. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem. Eu tinha um pouco mais para falar, mas o tempo já passou, peço desculpas. Eu queria dizer para vocês o seguinte, fechando aqui. Nesse texto da Valdete Souto Severo, vocês vão ler, tem uma passagem que ela diz assim: o cuidado da mulher e a negritude é do trabalho. E vocês vão entender o que ela quer dizer com isso. E para as mulheres, eu deixo a seguinte mensagem: trabalhem muito, sejam independentes. Porque, como a Simone de Beauvoir dizia, o que nos traz mais respeitadas e mais valorizadas é o fruto do nosso trabalho, é a distância que nos separa do homem, que são os nossos aliados nessa causa. E eu agradeço a vocês, inclusive, por estarem aqui me ouvindo, porque eu tenho certeza que alguma coisa de hoje vai mudar na cabeça de vocês. Muito obrigada, gente.